Amado, a palavra de Deus está escrito assim: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, contudo, ainda em minha carne, verei a Deus. E você diz: glória a Deus. Poder sentar em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória do Pai. Amém? Meus amados, quando a gente lê esse livro de Jó, o livro de Jó não se tem a exata de quem escreveu, mas os estudiosos e os religiosos, homens que eles dão esse livro como se fosse o Moisés, que Moisés escreveu, pegando alguma coisa de Jó, desse diálogo e dessa situação ao qual este homem de Deus passou, e tem muito a nos ensinar de maneira maravilhosa e tremenda. Quando nós olhamos o livro de Jó, muitos de nós, todos, quem conhece a história e vê, o que nós mais gostaríamos de estar, mais perto dele, seria como um amigo dele, os amigos de Jó, fazer parte apenas do ciclo da sua amizade. Nós ficamos, irmãos, tristes, assombrados com uma pergunta simples e ao mesmo tempo familiar: como este homem continuou seguindo em frente quando tudo parecia não haver mais solução? Nada. Este homem, ele perdeu as suas posses, os seus bens, tudo que possuía. Ele vem e perde a família, os seus filhos, todos eles, e perde o bem maior, o que nós, o ser humano, mais prisma, que é a saúde, é a vida. Este homem passou. Então, poucos de nós, irmãos, vamos experimentar a abundância que esse homem teve. As questões de suas posses, antes de passar por um teste tão terrível e tão tremendo, e as suas perdas que ele teve. Nós precisamos basear o nosso pensamento, olhando para o crivo da palavra deste homem, em uma escala menor, porque imagine as pessoas passarem por uma situação tal como essa de Jó, uma situação muito terrível. Então a gente tem que olhar como nós suportamos as dificuldades do dia a dia. Como nós enfrentamos as nossas tragédias, as tragédias que acontecem na vida de qualquer pessoa. Como nós enfrentamos isso, e como isso, seja o que for, que esteja sobre a nossa vida, que venha sobre a minha vida e a sua vida, que caminhamos com Jesus, as lutas, as dificuldades, as situações difíceis, como isso afeta a nossa confiança em Deus.
Porque tem pessoas com coisas bem menores, bem pequenas, bem inferiores, abandonam o manancial das águas, abandonam Jesus, abandonam Deus e falam coisas contra Deus. Quando a pessoa perde os seus bens, quando uma pessoa perde um ente querido, muitos entram por caminhos que não é para entrar. Como isso, irmão, as dificuldades da vida, uma doença que vem sobre a tua vida, afeta o teu relacionamento com Deus. Quando a vida que nós temos, a sua vida, a minha vida, cada um tem uma vida, cada um tem a sua família, cada um tem o seu emprego, a sua casa, as suas dificuldades, os seus dilemas, as suas lutas, que ninguém aqui está imune a nada, todos passam por lutas, dificuldades, coisas difíceis. Quando a vida está difícil, irmão, quando a vida está numa situação terrível, o que fazemos? Felizmente, irmão, olhando pela palavra e vendo Jó, nós não precisamos ver as perdas tão de perto quanto este servo chamado Jó, para aprendermos com ele uma lição sem preço, que ele nos ensina e que Deus deixou para nós hoje, para que a gente possa aprender com ele. Às vezes, irmãos, nós somos muito egoístas, coisas pequenas, pessoas entram em conflitos, em guerras, pessoas entram por caminhos contrários à palavra de Deus, por coisas mínimas, e faz coisas que não agrada a Deus. Quando tudo que Jó possuía se perdeu, ele nos ensina, e está escrito, que ele não perdeu a sua esperança. Eu não sei a luta que você passa, eu não sei o que você está passando, porque eu tenho as minhas lutas, mas as lutas que vêm sobre a minha vida e a tua vida, não pode fazer com que eu e você venhamos a perder a esperança, porque a nossa esperança é Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre, e Ele está vivo. Jesus ressuscitou e Ele está vivo. O teu Deus é vivo. O nosso Deus não é um Deus de pedra, de barro, de ouro, de prata, de seja lá o que for. Não, o nosso Deus é real, Ele é poderoso, Ele é Deus, Ele é maravilhoso. Aleluia! Ele não perde a esperança. Nós vamos ver isso. Escute. Aleluia, Deus, Ele é maravilhoso, pois Ele não dependia, Ele não estava agarrado nas suas posses, nos seus bens, no que Ele possuía. Ele não estava agarrado a isso, Ele não estava agarrado a isso. A esperança dele não estava nessas coisas materiais que pessoas, quando perde o que tem, pessoas sem Deus, pessoas que estão longe do autor da vida, pratica
coisas horríveis e tira até a sua própria vida, entra em desespero, entra em colapso, entra em todo tipo de coisa, porque não tem a esperança verdadeira que é Jesus Cristo, o que vive e reina para todo sempre. Porque Ele é a nossa esperança. A sua esperança não estava nos seus bens, nas suas posses. A sua esperança não estava em seus amigos ou em sua família, não. A esperança dele não estava nisso, porque ao invés disso, ele confiava em Deus. Aleluia! Porque ele bem sabia que ele era o único lugar seguro em que nós podemos e temos que descansar a fé naquele que é todo-poderoso, e nós podemos descansar a nossa fé no lugar seguro que se chama Jesus Cristo, o autor da vida. Eu não sei o que você está passando, é uma doença, é uma situação, irmãos. Não perca a sua fé, não perca a sua esperança, não perca a sua verdadeira alegria, que é saber que Ele vive e reina para todo sempre. E que tudo que nós temos vai ficar, tudo que nós possuímos vai ficar. Cada um dará conta de si mesmo diante de Deus. Eu, como pai, não posso falar algo pelo meu filho diante do autor da glória, do justo juiz. Não, é Ele que dará conta. A minha esposa não pode dar conta de mim, porque ela tem que dar dela e eu tenho que dar de mim mesmo, porque cada um dará conta a Deus de todos os seus atos em vida. Quando nós nos desesperamos por coisas, nós tiramos os olhos de Deus, e é isso que o inimigo mais quer. Que você tire os olhos do autor da vida, porque quem tira os olhos do autor da vida, perde e não tem vida, entra em desespero. Mas quando você olha para o autor e consumador e não tira os olhos dele, haja o que houver, você se fica firme, porque você sabe que o teu Redentor vive. E que Ele é galardoador daqueles que o buscam e o amam. A minha fé não pode ser abalada através dessas circunstâncias que houve. Pessoas perdem bens, abandonam a igreja. Pessoas oram por um ente querido e quer que Deus cure, que faça milagre, que faça isso, e uma doença vem e deixa de adorar a Deus. Eu já vi isso, pessoas abandonaram a Deus, porque não conhece na profundidade o Deus que chama pelo nome, porque há uma vida eterna que é muito melhor do que esta vida passageira que nós temos. O mundo está aí, amado, uma velocidade, passando em uma velocidade o tempo, e pessoas perdendo a sua fé. Aleluia. Ele confiava em Deus, porque a sua esperança não dependia de ter posses ou a sua família de volta. Leia o livro, você vai ver. Aleluia. Ele não barganhou, ele não ficou barganhando com Deus. Em nenhum momento você vai ver
Jó dizendo: vou confiar em ti, Senhor, se tu fizeres assim ou assado, se tu agir dessa maneira na minha vida, melhorar a minha vida. Não, ele não barganhou. A vida de Jó é uma clara ilustração de uma verdade que o Paulo, aquele homem de Deus, o apóstolo Paulo, expressou em Romanos capítulo 8, verso 39. Eu vou ler, aleluia. Em Romanos, capítulo 8, e no verso 39. A vida de Jó, escute, verso 39. 38 e 39. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente e nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Se tem algo acontecendo na sua vida que está te afastando de Deus, pare e faça uma reavaliação. Tem algo que não está bom. Tem que buscar mais, tem que mergulhar mais, tem que clamar mais e pedir mais. Porque se tem algo te separando, não está de acordo com o que a palavra nos diz. Nada é nada poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A doença vem, todos estamos no mesmo barco. Situações difíceis vêm, mas a minha alegria e a minha certeza da minha esperança está em Cristo, o autor da vida, o que vive e reina e o que vai vir buscar a igreja. Mesmo que eu parta, morra, ou seja lá o que for, eu sei que o meu Redentor vive e que Ele ressuscitará aqueles que amam a sua verdade. Aleluia! Aleluia! Ele não barganha, ele não faz troca. No meio dessas circunstâncias adversas, Jó exclama que ainda sabe duas coisas. Meu amado, Jó, em meio a uma situação, irmãos, imagine, tem gente que perde o carro, arranca cabelo. Tem gente que fica assim desesperado, irmãos. É uma verdade. Nós estamos vivendo um mundo capitalista. Nós estamos vivendo no mundo das pessoas que querem viver de ostentação. É uma verdade isso. Tem pessoas que gostam de bater foto, face, sabe lá o que, para mostrar. Mas coitado, sem Deus, sem ninguém, sem Jesus, não é nada. Este homem perdeu tudo, perdeu família, imagine, perdeu todas as suas posses, que choque. Mas agora isso não é nada, Jó, ainda vem coisa, Jó. Aí vem o filho, você tem noção do que é perder um filho? Imagine perder todos os filhos dele. Imagine perder um, outro, imagine a dor. Imagina o sofrimento de Jó. Isso ainda, Jó, tem algo, Jó. Aí vai aonde a palavra de Deus, irmãos, ela vai aonde o ser humano mais fica querendo, a saúde de Jó. E Jó sem saúde, Jó numa situação dessa, Jó, ele ainda tem duas palavras
que faz todo o divisor de águas. Ele mostra e ele traz, apresentando a ressurreição daquele que viria, o Redentor, o que redime, o que tira, o que faz, o que veio para cumprir e cumpriu, para redimir, para tirar, para resgatar aqueles que estão no pecado, que nós, irmãos, precisamos nos arrepender todos os dias e todos os momentos da nossa vida, para sermos verdadeiramente discípulos de Cristo, porque o nosso Redentor, ele vive. Em meio a tudo isso, Deus, duas coisas: eu sei que o meu Redentor vive, e ele vai, e verei a Deus. Aleluia. Meu amado, o maior bem nosso, você que está na igreja, é um dia estar diante do Pai e olhar Jesus. Não deixe que nada que venha sobre a tua vida traga essa tristeza e te afaste. Não faça isso. Não barganhe, não troque, não faça isso. Diga: eu sei que meu Jesus vive e Ele é Rei eterno. Eu sei que Jesus ressuscitou e Ele está comigo. Eu sei que o Espírito Santo se move dentro de mim. Eu sei que o meu Jesus, Ele é eterno, Ele é poderoso, Ele vive. Este homem nos ensina que apesar de todas as coisas, você não pode perder nunca a sua esperança, a sua fé naquele que é o autor da fé, o consumador da fé, o Deus Todo-Poderoso, o nosso Jesus, que há de vir sobre as nuvens para buscar a sua igreja. Aleluia! Deus é bom. Glória seja dada a Deus. Quando nós vemos o livro de Jó, nós vamos ver o capítulo 1 e 2, que é justamente o dilema de Jó. Jó sofre por uma situação, por algo que sobreveio na sua vida. Jó enfrenta uma situação absurda que nenhum ser humano, irmão, você desejaria a ninguém. Ele sofre. Jó, ele sofrendo tudo isso, Jó vivendo uma vida que estava passando tanta dificuldade. Esse dilema de Jó, no capítulo 1 e capítulo 2. Mas Jó não nega a Deus, não. Nós vamos ver isso em Jó, no capítulo 1, no verso 21 de Jó. Em meio à circunstância, Jó diz, olhe que palavra, para que nós, irmãos, jamais percamos a nossa fé, não importa o que aconteça. Há rumores de guerra, guerra vem, vai fazer isso, vai fazer aquilo, pode fazer o que quiser, mas não pode tirar a minha fé que eu tenho no autor da vida, que se chama Jesus. Pode fazer o que quiser, mas eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que Jesus vive e é Rei eternamente. Aleluia! Glória a Deus! Ele vive. Aleluia! Qual é a tua luta? Qual é o teu problema? Tu tem um Deus vivo, Ele está contigo, Ele não te deixa só. Jesus está conosco. O Rei Todo-Poderoso é Deus. Aleluia! E ele diz, e disse, Jó disse, nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Tem pessoas abandonando Jesus porque o irmão não olhou para ele, abandonando Jesus porque o pastor não falou com ele ou com ela, abandonando Jesus porque está chovendo, está frio, porque isso, porque aquilo.
desculpas as mais variáveis possíveis para sustentar algo que em si mesmo sabe que não tem. Para Deus não existe desculpas. Para Deus existe aquele que é fiel, com o coração contrito e quebrantado, e que se reconhece que é um pecador e que precisa do autor da vida. Aleluia! Glória a Deus. Ele não nega ao Senhor. No capítulo 2 e verso 10, ele diz para a mulher, uma guerreira, a mulher de Jó a gente não pode falar não, meu irmão, uma guerreira, e ela não abandonou Jó não, porque teve mais 10 filhos, tá bom? 7 homens e 3 mulheres, e as mulheres mais formosas e lindas que podia existir em todo lugar, ela estava com ele. Mas ele diz, ele abre a boca e diz, porém ele lhe disse, a mulher, como fala qualquer doida, falas tu? Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Aleluia! Glória a Deus! Qual é a luta que tu está passando? Temos que vigiar, irmão, em tudo que nós falamos e pensamos, porque o Senhor é o nosso Deus e nós temos que fazer o que agrada ao Senhor, não abandonar o Senhor, caminhar com o Senhor, olhar para o Senhor e ver que o Senhor é na nossa vida e que nada poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia! Do capítulo 3 ao 37, os debates de Jó, onde ele faz 3 reclamações básicas. Ele diz, Deus não me escuta, no capítulo 13, verso 3. Capítulo 13 e verso 3. Capítulo 13, verso 3, está escrito, mas eu falarei ao Todo-Poderoso e quero defender-me perante Ele. Olha o que ele vai falar. No capítulo 3, no verso 24, porque escondes o teu rosto e me tens por teu inimigo. Está falando. Capítulo 19, verso 7. Capítulo 19, verso 7. Eis que clamo, violência, porém não sou ouvido. Grito socorro, porém não há justiça. Olha Jó. Essas reclamações dele. Situações, ele está dialogando, ele está conversando. Ele está ali. E ele entende a reclamação, Deus está me punindo, para não ficar alongado, porque eu tenho que entregar 7h45. Oh, glória a Deus, Jesus, me ajuda. Capítulo 6, verso 4, capítulo 7, verso 20, e capítulo 9, verso 17. Ele acha que Deus está punindo. A terceira reclamação dele, a básica que ele faz, Deus permite que o perverso prospere, no capítulo 21, verso 7. Então, nesta situação do capítulo 3 ao 37, suas defesas são mais longas que as acusações dos seus amigos, e nesse processo de defender a sua inocência, ele se torna cúmplice da justificação própria dele. Aleluia! Ele querendo se justificar, ele querendo provar, meu amado, ele já começa a ter problemas. Quando você acha que você é uma pessoa certa, correta, que você é isso e aquilo, é hora de parar e botar a boca no pó e pedir perdão a Deus. Misericórdia, Senhor, me ajuda, porque eu preciso do Senhor. Os amigos de Jó, a palavra de Deus diz
que eles foram ter com Jó, ficaram 7 dias compadecendo-se, em silêncio, sofrendo ali, olhando Jó. Mas depois eles abrem a boca e começam a falar. Mas o que não me salta aos olhos, para que a nossa reflexão na palavra entenda e aprenda, que estes homens que eram amigos de Jó, não falaram pelas costas de Jó, não. Eles estavam ali, ficaram 7 dias em silêncio, mas quando abriram a sua boca, eles olharam para Jó e falaram o que eles assim imaginavam e pensavam. É assim que um servo de Deus tem que fazer. Nós não devemos nunca falar de alguém quando está ausente. Nós não podemos falar de um irmão sem olhar nos seus olhos e perguntar o que é, o que foi, do seu jeito. Fale com ele, dialogue, faça algo, mas não seja uma pessoa que não fala, que vive falando pelas costas, porque isso desagrada ao Deus Todo-Poderoso, o eterno, o grande Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor Jesus. Aleluia! Glória seja dada a Deus. E esses homens falam com Jó. Mas aí no capítulo 32 ao 35, o outro amigo que estava em silêncio ouviu Jó. O Jó falou muito, virou até um monólogo de Jó. Jó querendo se justificar, Jó querendo falar, e falou coisas que não agradavam a Deus. E este jovem, este homem, este amigo, que nós temos que ter um Eliú na nossa vida, irmãos, que venha falar conosco. Este jovem, este homem, ele abriu a sua boca, ele começa a falar do capítulo 32 ao 37, 5 capítulos este homem falando. Em 5 capítulos ele o alivia o clima com uma abordagem mais clara e compreensiva que a oferecida por Eliafaz, Bildade e Zofar, diante, meu amado, onde ele diz que Jó precisava era se humilhar, sabe, diante de Deus. Foi isso que ele falou a Jó: Jó, tu tenha que se humilhar, Jó, tu tenha que pedir perdão, Jó, tu tens que pedir perdão a Deus e se humilhar diante de Deus, Jó, porque é isso que o ser humano tem que fazer. Não é questionar as coisas e pedir o que quer a Deus, querendo receber de Deus. Primeiro tenha que se humilhar diante de Deus e pedir perdão ao Deus Criador dos céus e da terra. Este homem fala e fala para Jó, sabe, e ele começa a abordar isso, diz: Jó, você precisa se humilhar, Jó, você precisa ter mais com Deus e se submeter, Jó, sabe, a esse processo de purificação de vida que Deus está promovendo através das suas lutas. Ele se aproximou mais, sabe, das coisas que Deus quer do ser humano. Ele trouxe a verdade, ele trouxe o que nós necessitamos, pedir perdão, como bem foi falado hoje pela manhã, sobre a fé verdadeira, sabe, aquilo que você tem que ser, o que eu tenho que ser, pedir a Deus todos os dias, não ficar apontando para os outros, olhando os erros dos outros, e tudo fica apontando. Amado, pare de olhar a vida dos outros e olhe para dentro de si, peça perdão a Deus e se humilhe diante do Senhor dos exércitos, porque Ele é Deus. Glória a Deus, Deus de poder e de glória. Aleluia. Depois que esse homem fala, Jó precisava ouvir isso, irmãos. É o que nós precisamos falar às pessoas. Muita gente vai para um lugar, a pessoa precisa ter um choque, precisa ter um impacto da palavra, precisa falar a verdade da palavra, mas não fala. Fica colocando panos quentes. Não, irmão, trata-se da vida eterna, de uma alma, tem que falar verdadeiramente. Olha, eu e você, inclua-se. Eu e você precisamos nos humilhar e nos arrepender
Eu preciso, você também. Dobra o joelho comigo, vamos. Ah, mas eu não tenho o que me arrepender. Tem, todos têm. E nós precisamos nos arrepender. Este homem tem esse impacto com Jó, e quando Jó vê esse impacto dessa palavra, Jó absolve, Jó pega, Jó ele sente o impacto do que ele tinha que ouvir. Ninguém, irmãos, é perfeito, perfeito só Jesus, o autor da vida. Aleluia! Então no capítulo 38 ao 42, agora sim, ele prepara um caminho, ele preparou tudo, quebrantou Jó, chegou e colocou diante do seu amigo o que tinha que falar. Aí no capítulo 38 ao 42, vem o livramento de Jó, após o discurso de preparação de Eliú. O próprio Deus, o Todo-Poderoso, ele começa a falar com Jó em meio a um redemoinho, dentro de um redemoinho, imagine, irmãos. Ele precisava ouvir a palavra de Deus, ele precisava entender que apesar dele ser, sabe, o sacerdote do seu lar, porque ele fazia sacrifício para os seus filhos, ele fazia os sacrifícios, ele era um sacerdote, ele era uma pessoa que fazia, mas mesmo assim, quando ele passou por essa situação, ele não nega a Deus, ele continua firme, mas aí ele começa a se justificar. Não tem como ninguém se justificar a si mesmo, só existe um que pode nos justificar, que é o justo juiz, e já pagou um preço pela minha, sua vida. Aleluia! Deus de glória, aleluia! Deus é maravilhoso. Então, quando ele começa a falar, Deus começa a falar com ele, em meio a redemoinho. Em sua primeira palavra, Deus revela o seu poder e a sua sabedoria como Criador e mantenedor do mundo físico, também animal. Jó responde através do reconhecimento de sua própria insignificância e a sua ignorância. Ele mesmo, ele não pôde responder ao Senhor. Está no capítulo 40, verso 3 e 5, em seu segundo discurso, quando o Senhor começa a falar, Deus revela a sua soberania, a sua autoridade. Ele desafia Jó com duas ilustrações de seu poder e da sua glória, e ele é um poder tão maravilhoso, o poder de controlar o incontrolável, porque ele é Deus. Aleluia! Então Jó responde reconhecendo o seu erro através de um coração arrependido. A palavra Jó quer dizer arrependido, o que se arrepende. Aí você e eu, irmão, por muito pouco não quer se arrepender. Por muito pouco nós fazemos coisas, irmãos, que quando a gente sai da igreja, encontra alguém, começa a falar o que não deve, já está pecando. E nós precisamos do Senhor, porque Ele é o nosso Deus, Ele é tremendo. Então no capítulo 42, no verso 1 a 6, Jó precisava ouvir, meu amado. Eu preciso ouvir, você precisa ouvir, nós precisamos ouvir todo dia a palavra de Deus, que é a que conserta, a que restaura, a que salva, a que transforma. E se nós não olharmos a palavra e vivermos a palavra, você vai viver na igreja todo torto, todo errado, achando que está certo, mas a palavra de Deus nos ensina
arrependa-se, busque, humilha-te diante de Deus e busque o Senhor, porque Ele é galardoador daqueles que o buscam. Aleluia, glória seja dada a Deus. No verso 42, Jó passa por tudo isso, precisava de alguém que falasse com ele, e fala o que tem que falar. O Eliú falou. Eliú não colocou pano, falou a verdade, falou o que tem que ser. Jó, humilha-te diante de Deus. Jó, busca mais. Jó, vai aos pés de Deus, busca mais, se arrepende, faz isso, Jó. E é isso que nós temos que fazer, como foi pregado, foi falado hoje no estudo, a escola bíblica dominical, que foi uma bênção, porque nós sabemos que o tempo está se findando, e o que nós mais vemos é: arrependa-te, se conserta, faz isso, busca mais, vai para isso, humilha-te de Deus, conserta o teu altar, faz isso, porque Jesus está voltando. Então respondeu Jó ao Senhor dizendo, tantas indagações, tantas coisas que ele falou, até mesmo ele diz que não era nem para ter nascido, no capítulo 3, no início, foi isso que ele falou. Mas imagine o sofrimento. Tem gente que faz coisas aí porque perdeu um carro, porque fechou o negócio. Tem gente que perde por coisas tão banais, piores. Imagina um homem desse. Ele questionou, olha o que diz a palavra, no capítulo 1. Então respondeu o Senhor dizendo, bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Quem é este que sem conhecimento encobre o conselho? Olha ele trazendo para ele. Nós estamos falando de alguém que o próprio Deus disse, viste Jó, servo fiel, justo. Leia, veja. E ele está dizendo aqui, por isso relatei o que não entendia. Por isso é melhor calar. É melhor a gente colocar, Senhor, põe guarda na minha boca, para não pecar contra quem? Contra quem você está falando? Não, contra Deus. O que eu não entendia, coisas que para mim eram inescrutáveis, e que eu não entendia. Olha ele caindo, escuta-me pois, e eu falarei, eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Quem é que quer nos ensinar, meu amado? Jesus, Ele é o nosso Deus, a palavra de Deus, o evangelho da salvação quer nos ensinar a sermos verdadeiramente discípulos dEle, para a glória do seu nome. Com o ouvido dos meus ouvidos, com o ouvir dos meus ouvidos, ouvi, mas agora te veem os meus olhos, por isso me abomino, e me arrependo no pó e na cinza. Aleluia! Glória seja dada a Deus. Meu amado, o que mais nós estamos ouvindo é: arrependa-se, conserta a tua vida com Deus. Como está a tua vida? Como você está levando as coisas? Como você tem vivido a sua vida? Diante da palavra, diante do Senhor, diante daquele que te chamou. Então nós aprendemos que esse homem, apesar de todas as circunstâncias, a primeira coisa é não perder nunca a nossa esperança. Eu não sei o que você está passando, mas eu quero te dizer à luz da palavra, o Senhor Jesus, Ele vive, reina para todo sempre, e Jesus é uma esperança viva, eterna e poderosa, que está nos céus, e que está olhando para nós. O seu poder, a sua glória é manifesta através do seu Santo Espírito de Deus, que habita em nós. Deus quer fazer coisas grandes na minha e na sua vida, e a maior coisa grande que Deus quer ver é o pecador se arrependendo dos seus pecados.
Não é um carro do ano, não é uma casa maravilhosa, não é ter uma empresa grande. Deus te dá porque Ele é Deus poderoso, porque a palavra de Deus diz, no capítulo 42, verso 16, Jó viveu mais 140 anos depois de tudo que aconteceu com ele, e ele foi restituído por Deus. Deus deu a ele, sabe, tudo em dobro, porque Ele é dono do ouro, é o dono da prata, é o dono de tudo. Mas você não vai ver Deus falando com ele acerca da sua doença, da sua perda, das suas coisas. De maneira nenhuma você vai ver isso, porque Deus não é isso que interessa ao nosso Deus. O que Deus quer ver é um coração contrito, quebrantado, arrependido diante dEle, para o adorar, para buscar Ele e dizer: Jesus, eu preciso de Ti, Jesus. Ah, meu Pai, me socorre, porque eu quero ser cheio do Teu Espírito Santo de Deus. Aleluia! Glória seja dada a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Meu amado, o tempo já foi. Ah, Jesus. Glória seja dada a Deus, irmãos. Irmãos, igreja do Senhor, não perca a sua fé e sua esperança. Eu não sei, é saúde. O Deus Todo-Poderoso sabe tudo. Se for da vontade dEle, assim será. E se não for, amém. Glória seja dada a Deus. Toda honra e glória seja dada ao Senhor, porque nós temos algo além desta vida. O que nós buscamos não são as coisas deste mundo, mas as coisas que são preparadas para aqueles que ainda não viram e não vão conseguir ver. É o que está lá no alto, que o Senhor já preparou, está preparando para aquele que o ama e que o busca com toda a sua força. Glória a Deus. Ah, não há doença. Irmão, se alegra no Senhor. Ele é poderoso para pegar essa doença e jogar fora. Ele é poderoso para restaurar todas as coisas, porque Ele é Deus. Mas o que Ele mais quer é que nós venhamos a nos arrepender e termos a certeza de que nós servimos a Ele com toda a nossa força, com amor. É o mais importante. O mundo está aí um caos. Para, irmãos, olha para o Senhor, busca mais, que essa igreja, que esse ministério, que Deus, sabe, venha encher a cada um que busca, que se aquebranta do Espírito Santo de Deus, cheio do Espírito Santo. Não para glorificar-se a si mesmo, não, mas para ser um instrumento usado por Deus de maneira tão maravilhosa, que apenas o orar, o colocar, sabe, a sua fé em ação, em colocar a palavra de Deus saindo de dentro de vós, fluindo como águas vivas que desce do trono de Deus sobre as nossas vidas, porque é isso que Jesus disse. Ele disse para aquela mulher lá no poço de Sicar, dentro de Samaria, aquele poço que lá pertencia, era de Jó, era não sei de quem, era de isso, era daquilo, mas o Senhor estava ali, e esta mulher, irmão, sendo samaritana, não quis dar água ao Senhor, mas Ele é Senhor, Ele é Deus, Ele é poderoso, Ele é grande, Ele é maravilhoso. Ele pede água e ela diz: sendo tu, judeu, como pedes a mim, uma mulher samaritana? Aí ele mesmo fala, olhando para ela, e diz: mulher, esta água que tu bebes, ela bebe agora, daqui a pouco terás sede de novo, mas a água que eu tenho para te dar, esta água, ela vem para dentro de você e vai fluir rios de águas viva, e você não terá mais sede. Ah, meu amado, esta é a palavra que Deus tem para mim, para você. Encha-se do Evangelho de Cristo e seja cheio do Espírito Santo de Deus, e que flua de dentro de vós águas para a vida eterna. Aleluia!
Glória a Deus. Fale do amor de Deus. Encha-se mais, busque mais, porque o Senhor está voltando. Saia daqui hoje dizendo: o meu problema não é nada. O que eu estou passando não é nada. Porque Deus é maior. Ele é maior do que tudo. Ele é grande. Ele é maravilhoso. Saia daqui renovado, com as suas forças, para enfrentar a segunda, terça, quarta, com toda a sua força. E quarta-feira, de novo, dando glória, aleluia, juntos, como igreja, dizendo: Jesus vive e reina para todo sempre. Porque Jesus, eu sei que Jesus vive e Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. E a Deus toda glória. Aleluia! Levante, irmão, fique de pé e vamos estar orando, porque Jesus é bom. Aleluia! Glória seja dada a Deus, Pai. Ah, Senhor Deus da glória, te damos glória, Senhor Deus, bendizemos o teu nome, te adoramos, porque o Senhor é o nosso Deus. Te damos glória, Pai. Oh, Senhor da glória, nos enche, Senhor Deus, com teu Espírito Santo, Pai. Nos faz, Senhor Deus, Pai, como o Senhor bem quer, meu Pai, de cada um, Senhor, que sejamos discípulos teu, Pai, que a tua palavra, Deus, que foi falada hoje, Deus, através da tua palavra tão poderosa, Deus, que o Senhor falou conosco, Senhor, nos mostrando, Pai, que os nossos problemas, Senhor, não é nada diante do Senhor, o Deus Todo-Poderoso, um Deus grande, Pai, e que as nossas dificuldades, limitações, dificuldades da vida, meu Deus, todas as coisas que nos cercam o dia a dia, Pai, não deixa, Senhor Deus, que nós venhamos a perder a nossa esperança, Pai, porque o Senhor é vivo, Jesus, o Senhor é Deus, o Senhor é eterno, o Senhor está, meu Pai, à destra de Deus, o Senhor nunca nos deixa só, Pai, e que nada, Deus, não importa o que aconteça, Pai, a nossa fé, Pai, não venha, Senhor Deus, ser, meu Deus, roubada, Pai, tirada de nós, que a nossa fé venha, meu Deus, a cada dia, a cada manhã crescer mais em Ti, Pai, que haja arrependimento, Pai, que haja humilhação, Pai, diante de Ti, conhecendo, reconhecendo, Pai, que o Senhor é Deus, que o Senhor é grande, que o Senhor é Criador do universo e de tudo, Pai, e que nada, Deus, foge ao teu controle, Pai. Assim, Senhor Deus, nós te agradecemos, nós te louvamos e nós te bendizemos, Pai, em nome de Jesus e para a glória de Deus. Amém e amém.